Vamos lá para mais um episódio de Hábitos Essenciais. Um prazerzão estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje a reflexão aí que eu quero trazer com vocês, o questionamento que eu quero trazer para vocês é: o que são os hábitos? Será que você já parou para fazer essa pergunta? Às vezes a gente fala, alguém vira e fala assim: ué, por que você fez isso? Você responde: não sei, foi por hábito. Olha, é muito legal perceber esse não sei, foi por hábito. Vocês já vão entender por que a gente responde não sei. E normalmente a gente não sabe mesmo por que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. Hoje você vai entender por que você muitas vezes respondeu isso aí ou ouviu isso de outras pessoas. O hábito, minha gente, por definição, é uma resposta automática frente a um estímulo. Tá, cara, e daí? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando chega uma informação para você no seu sistema nervoso central, quando chega uma informação no seu cérebro, algo que veio do ambiente, que pode ser pelos seus olhos, pode ser algo auditivo, pode ser até uma lembrança, chegou no seu sistema nervoso central essa informação, esse estímulo, o seu sistema já tem uma resposta, é quase que como que chega uma pergunta e ele já tem uma resposta pronta para te dar sempre que aquela pergunta aparecer. Olha que coisa, vamos colocar o estímulo como sendo uma pergunta, tá? Vai ficar mais fácil de entender. E a resposta ela já está feita. Veio aquela pergunta, o cérebro, pum, devolve sem pensar. Por isso que você virou e falou: não sei por que eu fiz isso, só fiz por hábito. E você até remeteu isso ao hábito, tá? E ela é automática. Se é automática, não tem tomada de decisão, não tem a parada para falar o que eu faço agora diante desse estímulo. Não, o hábito ele já está pronto. Ele já está empacotadinho e ele já vem e te devolve apenas. E esse estar pronto, estar empacotadinho e devolver, significa que foi criado um caminho lá dentro, de neurônio em neurônio, criou-se um caminho, um circuito, pode ser chamado de circuito neural, circuito neuronal, dá na mesma, ou seja, essa estradinha de neurônios que foi gravada essa informação ali dentro e ela fica armazenada na forma de memória. Sempre que uma memória foi armazenada, foi consolidada, o nome disso no teu cérebro se chama engrama. Acho que tá tranquilo até aqui. Se não tiver tranquilo, gente, manda pergunta aí nos comentários, fala: olha, Karen, na boa, não entendi muito bem isso aí que você quis dizer, ou explica de novo. Pode deixar que ou eu gravo outro vídeo explicando melhor, explicando o que surgiu de dúvida aí de vocês, ou eu vou entrar lá nos comentários e vou fazer questão de responder. Então pode mandar ver. Voltando, quando eu vejo pergunta, eu tenho o hábito de responder e não de me esquivar delas. Isso vai render para quem já conhece a história. Vamos trazer para um exemplo que sempre que exemplifica, fica muito mais fácil da gente compreender. Vamos supor que você está andando na rua e vem alguém passeando com um cachorro no sentido contrário. E aí você sai, você vai até para a rua para não ter que ficar perto do cachorro, porque o estímulo cachorro te gera uma resposta automática de identificação de perigo e automaticamente eu tenho que me resguardar, tá? A sua resposta é uma resposta de medo frente ao estímulo cachorro. Isso em algum momento foi aprendido, em algum momento chegou essa informação de que fazia sentido ter esse tipo de resposta para esse tipo de estímulo. Existia alguma vantagem nisso, tá bom? Pode ser que a sua mãe tenha sido mordida por um cachorro e aí toda vez quando você era pequeno, que ela via um cachorro, você tava no parquinho brincando e tinha alguém passeando com o cachorro ali no parquinho, ela pegava você no colo, ela puxava a sua mão para você sair de perto. Então foi aprendido que diante do estímulo cachorro, a melhor resposta é a resposta de se resguardar porque aquilo é um perigo. E foi
é um hábito seu, tanto é que outras pessoas frente ao mesmo estímulo, que é o cachorro aqui no nosso exemplo, vão ter reações completamente diferentes, porque lá no engrama dela, esse estímulo gerou uma outra resposta automática, gerou uma outra coisa, significa uma coisa completamente diferente do que é para você, tá? Talvez para outras pessoas, olhar um cachorro gera uma alegria, gera uma coisa boa, um impulso. Qual que é a reação? Já guarda isso aí também. Normalmente um hábito tem um componente motor atrelado ao seu ingrediente, por isso que a gente fala muito que é um comportamento. Tem essa parte comportamental, tem essa parte de ação embutida aí no meio da questão, tá? Então, para essa outra pessoa, o estímulo cachorro é algo distinto do que é para você. Ela quer ir lá, dar oi, cumprimentar, fazer amizade com o cachorro. Ela vai se lançar em direção ao animal e vai querer fazer carinho e conversar com ele, enfim, interagir com o cachorro. Então, enquanto para você o estímulo cachorro é algo que gera uma resposta automática de esquiva, de devo me proteger, para essa outra pessoa o estímulo cachorro é um estímulo de quero ir lá e quero interagir com ele. Tudo bem? Dei um exemplo aí bem simples, bem pequenininho, só para começar a abrir essa pontinha do iceberg. O que é interessante da gente notar dentro desse exemplo que eu dei? Que o hábito, ele é uma memória. Ele foi aprendido em um dado momento, ele foi consolidado no teu cérebro, naquela circuitaria entre os neurônios que eu comentei, e ele, quando ele é consolidado, ele agora virou um engrama. Tudo bem? Talvez, quando eu fale assim que o hábito é uma memória, gere para você a tendência a associar a memória como algo que eu decoro. Poxa, eu jurava até agora, eu jurava que memória é aquilo que eu estudo por uma prova, é aquilo que eu fiz eu tive a intenção de gravar na minha mente. Eu tive a intenção que aquilo ficasse armazenado porque eu vi essa função e eu quis armazenar. Então eu quis decorar o endereço de uma pessoa, eu quis estudar para aquela prova, eu quis decorar como que chegava num determinado lugar. Esse é um tipo de memória, sim. Essa memória é o que a gente chama de memória explícita ou memória declarativa. É uma memória que você tem consciência de que ela existe. E mais, você muitas vezes tem consciência de todo o processo que aconteceu para que ela fosse armazenada. Já o exemplo que eu te dei do hábito é uma memória implícita. Muitas vezes, se te perguntar quando que foi criado o hábito de, ao ver um cachorro, você se esquivar, você vai falar, nossa, não tenho ideia. E é isso mesmo, tem muitas memórias mais simples, tá? Umas memórias que elas têm um componente motor, como eu disse, um componente motor simples e um componente emocional forte. É uma memória que você não vai sacar muito bem como ela foi parar ali no teu cérebro. Você não sabe muito bem que ela efetivamente existe no teu cérebro e não sabe muito bem qual foi o processo de aprendizagem envolvido para você chegar nela. Tudo bem? Tem aí um hábito vamos falar de um outro tipo de hábito. Vou falar que também é um aprendizado, também é uma memória implícita. O hábito de dirigir. Em um dado momento, e esse, ao contrário do exemplo que eu dei anteriormente, você teve a intenção de. É possível criar hábitos sem você ter intenção, como o exemplo do cachorro, e é possível você criar de forma intencional. Então, esse aqui que eu vou dar o exemplo agora, ele é intencional, tá? Esse hábito, para ele ser criado, de dirigir, tenta lembrar aí, quando você estava tirando carta, o que acontecia? Você precisa ir soltando a embreagem ao mesmo tempo que você vai pisando no acelerador, você não pode ter esquecido de ter engatado a marcha correta, se você estava ali tirando o carro do lugar, se você estivesse tirando o carro de uma vaga, tinha que ter dado seta, olhado no retrovisor para poder sair sem bater em nada, ou seja,
tem uma porção de coisa exigindo a sua atenção. Enquanto você ainda não aprende, todas essas pequenas partes exigem muito de você. E até você, na hora que você aprende, isso vai diminuindo esse esforço, e na hora que vira um hábito, que é uma resposta automática, você já engata a primeira, já soltou o freio de mão, já deu seta, já olhou no retrovisor, você consegue fazer isso com uma facilidade tremenda e as outras coisas impactam menos. Você não tem tanto... não te incomoda ter interferência de outras coisas, porque a direção, todos os aspectos da direção já foi aprendido e já foi criado como hábito. Na hora que vira uma resposta automática, isso é muito legal da gente perceber, na hora que virou uma resposta automática, o nível de esforço para fazer aquilo foi lá para baixo. Então, hábitos complexos, eles são bastante desgastantes de serem aprendidos, de serem consolidados, mas em contrapartida, depois de consolidado, você pega essa via, esse circuito neuronal e vai embora. Tudo bem? Acho que agora começou a dar uma melhorada aí, não? Então, o que eu quero que vocês saiam sabendo do vídeo de hoje? Hábitos são respostas automáticas frente a um estímulo, é um aprendizado, é uma memória implícita, e esse aprendizado, essa formação dessa memória pode ser de forma intencional ou não. Legal? Por hoje, essa era a informação que eu queria passar para vocês. Valeu por mais um episódio de Hábitos Essenciais e até a próxima!